apenas para os direitos reprodutivos das mulheres, o direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. É, obviamente, uma metonímia, né? É uma figura de linguagem. Então, na hora que você treina as pessoas para discutir em torno de figuras de linguagem, né, é claro que a discussão nunca vai dar nada, só vai criar mais confusão. Por quê? Porque o objeto da discussão está ausente. Você está discutindo uma coisa, mas você proíbe que a coisa entre na sala. Fala, nós vamos discutir somente aqui as suas qualidades verbais. Você mesmo sai para lá. Tá certo? É claro que isto produz loucura. Esses dias saiu um artigo do David Kupelian no Wallnet dele, falando da epidemia de loucura que está tendo nos Estados Unidos. Quer dizer, o número de casos de demência, suicídio, etc., nos últimos 5 anos, graças ao Obama. Né? O que cria isto? Quer dizer, a atmosfera geral de mentira, de falsidade, de hipocrisia deixa as pessoas completamente desorientadas. Elas não sabem mais o que é verdade e o que é erro. E entram em estado de desespero. Né? Então, eu até botei lá no artigo, sugeri, seu Kupelian, por favor, leia o livro Snapping. Snapping é esse barulho aqui, não tem tradução em português, né? É um livro que foi publicado nos anos 80. A autora se chama-se Flo Conway e Jim Siegelman. E o título inteiro é Snapping, America's Epidemic of Sudden Personality Changes. A epidemia americana de súbitas mutações de personalidade. E ela estuda pessoas que entraram em seitas tipo Rajneesh, Moon, etc., e se submeteram a exercícios e práticas psíquicas destrutivas que mudaram a sua personalidade a ponto que elas mesmas não se reconheciam mais. E eles chamaram esse quadro psicose informática. Eu digo, muito bem, isto que nos anos 70, 80 você observava dentro dessa esfera de seitas, isso passou a ser aplicado sobre a sociedade inteira através da mídia e do sistema educacional. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagógico, que tem a tradução brasileira, tá certo? Você verá que todas as técnicas pedagógicas utilizadas uniformemente no mundo inteiro por imposição da ONU são técnicas de manipulação psicológica, não são técnicas pedagógicas de maneira alguma, são técnicas de induzir mudanças comportamentais sem que a própria vítima perceba. Isso é exatamente o que se usava nessas seitas. Então, o snapping, agora, é curioso, porque o Kupelian, que não leu esse livro, ele não mencionou o livro, ele diz que agora tem uma epidemia de snapping nos Estados Unidos. É quase o mesmo título do livro que não leu. Quer dizer, aquilo que acontecia nos anos 70, 60, 70, 80, por uma pequena parte da população, onde você via a inteligência das pessoas, como que ia laceando, até ceder completamente. Eu vi uma entrevista de uma moça francesa na televisão que ela estava tão atônita, ela dizia, não, eu não quero mais saber a verdade a respeito do que tinha acontecido, eu não quero a verdade da minha vida mais, não precisa mais. Eu já tinha chegado na última desistência. Né? Também eu vi um documentário que hoje sumiu, onde um sujeito da seita Rajneesh, ele colocou os seus pés dentro de uma tina com cimento, esperou o cimento endurecer e pediu que o jogassem na piscina. E eu vi, no Brasil havia um engenheiro de origem indiana que uma secretária dele desapareceu, ele começou a investigar, né? Uma vez ele viu a secretária no meio da rua com um bando de jovens gritando, cantando, etc. Ele quis saber o que era e descobriu que era a tal da seita Love Family, ou Meninos de Deus. E ele ficou curioso, começou a estudar esse negócio e juntou lá uma documentação na casa dele, que uma vez fui eu e um promotor público para ver aquilo, e então aparecia o chefe da seita, que chama David não sei das quantas, explicando que os pais têm que fazer suruba com os seus bebês a partir dos 4 anos de idade. E era assim, e a coisa inclusive contada pela filha do fundador, ela ficou revoltada com o pai, contou tudo. Tá? Então essas coisas aconteciam para uma faixa mínima da população, mas aquilo foi apenas balão de ensaio. Hoje essas técnicas e a imposição dessa monstruosidade é geral. Você vê toda essa campanha de favorecimento da pedofilia que está acontecendo diante dos nossos olhos. É o David não sei das quantas, que agora virou ministro da Educação, tá entendendo? Virou
diretor de grande empresa de mídia. Então, quer dizer que aquele quadro de psicose informática que esse Conway e Sigelman escreviam nesse livro nos anos 70, 80, agora é geral. É sobre todas as associações, que é um livro de 96. Eu dizia, olha, o estudo dessas técnicas é a coisa mais importante para você entender o que vai acontecer nas próximas décadas. Passada uma década apenas, aparece o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, mostrando que tudo aquilo, todas aquelas técnicas que foram criadas para a dominação psíquica, para destruir a psique das pessoas, do quadro fechado das seitas, já estava sendo utilizado universalmente por imposição da ONU. Agora, você veja, as pessoas que querem se opor a essas coisas na base de um discurso moral ou de um discurso anti-esquerdista, meu Deus, elas estão 50 anos atrasadas. Não se trata mais disso, já é outra coisa, muito pior. Você tá entendendo? Então, a velha regra do Sun Tzu, conhece o teu inimigo. Eu digo, bom, parece que o pessoal conservador, cristão, etc., quer fazer o anti-Sun Tzu, não conheça o seu inimigo, né? Dê tiro no escuro. É o que eles estão fazendo. Todo o pessoal está fazendo isso. Todo o pessoal evangélico, católico, só dá tiro no escuro. Não sabe o que estão fazendo, porque não tem um jeito de saber, só tem dois jeitos de saber. Ou Deus revela a coisa para você, ou você vai ter que estudar. Ou as duas coisas. Não é isso? Mesmo quando dá revelação, alguma coisa você vai ter que estudar. Não é isso? E o pessoal não tem nenhuma coisa nem outra. Deus não me informou de nada e eu estou com preguiça de estudar, não vou querer saber. Né? Então, continuando aqui. A profecia embutida não é discernível somente na formulação das teorias e propostas, mas também nos símbolos que as condensam para a imaginação popular. De algum modo, a letra do hino da Internacional Comunista, composta em 1871 por Eugène Pottier e posta em música em 1888 por Pierre de Gaiter, a qual até hoje fascina a mente das multidões militantes com a imagem da bela sociedade igualitária, já contém na sua primeira estrofe o anúncio da debacle apocalíptica que veio a constituir a história do comunismo. Veja que coisa. O sujeito, então, que em 1888 lê-se com atenção, né, com capacidade interpretativa, com instrumentos de análise crítica, a primeira estrofe da Internacional, já entenderia imediatamente isto vai dar merda. Vamos lá. Mesmo depois da queda da União Soviética, no entanto, essa profecia continua tão mal compreendida que muitos ainda tentam realizá-la por meios novos, mais inventivos e mais desnorteantes, enganando-se a si mesmos com uma feroz devoção ainda mais intensa e louca do que aquela que guiou os pioneiros da ditadura soviética. Ao conclamar o grande empreendimento da Revolução Socialista os danados da terra e os condenados da fome, les damnés de la terre, les forçats de la femme, o poema já insinua que quem os convoca à ação é, hegelianamente, a razão, a deusa inspiradora de 1789. No entanto, de onde vem a voz dessa divindade? La raison tonne en son cratère. A razão faz-se ouvir como o ronco temível de um trovão que paradoxalmente não vem dos céus, mas das profundezas de uma cratera. Ela é aí concebida, com toda evidência, não como um ideal superior que acena aos homens desde uma altura divina, mas como uma força ctônica, subterrânea, infernal. Há uma lógica dentro dela, mas é a lógica da astúcia demoníaca, aquela mesma com que Satanás surpreende o poeta no inferno de Dante. Forse tu non pensavi que io loico fosse. Não imaginavas que eu também fosse lógico. A inevitabilidade interna do processo, que inspira e dirige a ação das massas, acaba indo de fato numa direção imprevista e catastrófica, mas nem por isso menos encadeada com rigor implacável a uma premissa obscura e mal compreendida. Nem mesmo a geração de comunistas que foi levada ao desespero e até ao suicídio pela revelação dos crimes soviéticos em 1956, chegou a atinar retroativamente com a lógica trágica imanente ao ideal socialista. Todos explicaram o desastre como fruto acidental de traições e desvios, sem notar que com isso desmentiu no ato a sua própria teoria da necessidade histórica, na qual o acaso e os caprichos individuais contam para muito pouco ou para quase nada. Quer dizer, foi um espetáculo realmente, sim, tragicômico. Você vê milhares de
marxistas, que certamente acreditam vamos dizer, numa necessidade histórica impessoal, jogando tudo nas costas de indivíduos. Foi fulano, foi fulano, foi fulano. E como que fulano pode ter tanto poder assim sobre um processo histórico que somente as massas constroem, meu Deus do céu? Né? O verso seguinte é ainda mais eloquente. C'est l'éruption de la fin. É a erupção do fim. O fim emerge do ventre de um vulcão. Fim do quê? O verso não diz. A recepção metonímica aceita sem exame que é o fim das injustiças. Mas, com toda evidência, a expressão o fim, desacompanhada de um genitivo explícito, anuncia somente morte e destruição. E as palavras que vêm em seguida ressoam com um tom ainda mais sinistro. Du passé faisons table rase. Façamos tábua rasa do passado. Apagar o passado, falsificar a história em nome do apelo estimulante, tal tem sido de fato uma das principais ocupações da historiografia oficial esquerdista, induzindo as massas a entregar-se entusiasticamente à busca de um propósito cuja raiz desconhecem e cujos frutos, por isso, sempre hão de surpreendê-los com o sabor amargo de um enigma diabólico. Quer dizer, essa é a lógica diabólica, né? Ela é sempre lógica, mas não no sentido de que você a entendeu, e sim num sentido mais profundo e mais rigoroso, mais encadeado ainda. Daí, Pedro João Cláudio algumas referências sobre essa questão da fraude intelectual de Marx. Olha, existe fraude intelectual, é um modo de dizer, porque uma coisa é